Primeiramente, seja muito bem-vindo, esse é o canal Fala Pereira e aqui eu abordo o assunto sobre a minha vida. Aí, ó. Qualidade gravada do telefone é zica, tá? É, luz, né, meu amor? Tem que respeitar, fio. Acho que eu tô meio tonto. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre promessas. Eu sei que normalmente eu sempre peço para você deixar o like caso o conteúdo tenha agregado, mas hoje eu vou pedir para que você deixe o like agora, para que o YouTube entenda que esse canal é relevante e comece a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então eu realmente preciso que você me ajude com isso. Se você puder deixar seu like agora, se não for inscrito, se inscrever. E caso no final sentir que eu sou besta demais, falei coisas nada a ver, você pode retirar a sua inscrição. Dá 22. Desde já eu agradeço pela confiança. E é assim que a gente vai começar o vídeo de hoje, só com essa luz aqui, que meu dedo aponta aqui, que é a única luz ambiente que eu tenho nesse momento, e a luz dos monitores estão ligados, mas não aparecem para você. Por que a gente vai começar assim? Porque passou da hora de eu começar a utilizar as coisas que eu comprei, investi para isso. Vamos lá, completar este cenário com nossa luz de preenchimento colorida. Então agora você vê ali um contorno, então você já não vai se esquecer dessa luz, até porque ela aparece na cena. Vamos ligar nossa luz de fundo, que já dá um outro tonzinho aqui para esse lado, que provavelmente essa luz vai sumir, mas já começa a desenhar a cena. E agora vamos ligar nossa luz principal. Agora sim tá valendo. Em meados de 2020 para 2021, eu falei que eu ia ser uma pessoa que eu ia parar de fazer tantas promessas e ia cumprir com as minhas promessas. De mim. É o meu alcance, é um passo da porta da minha casa. E eu aproveitei, eu tomei um banho no sol, com água gelada, depois de um exercício, e foi uma das melhores sensações que eu já tive, assim, meu começo de ano tá maravilhoso. Então, assim, de meta para 2021, eu acho que a primeira delas é se cobrar menos, mas fazer quando tiver que fazer. Porque eu acho que é exatamente nesse ponto que você determina se você realmente vai conseguir fazer as coisas. E não se cobrar demais. Saber que você tem que fazer as coisas, mas não se matar de se cobrar, porque isso não vai te levar pra lugar nenhum. Eu acho que, assim, pra falar de metas, a minha meta principal de 2021 é essa, sabe? Ser mais e me cobrar menos. E o resto eu acho que é consequência, essas coisas de objetos, né? De coisas físicas, coisas que a gente pode alcançar por conta do dinheiro. Eu acho que é mais se eu conseguir me organizar dessa forma, né? Se meu peito, meu ser conseguir se organizar, ser mais calmo, talvez eu consiga alcançar os objetivos materiais, até mais, né, do que eu imagino. Porque se eu colocar só o dinheiro como objetivo, eu acho que eu vou me esquecendo no meio do caminho. Hoje nós vamos falar de novo sobre esse assunto, só que de um jeito totalmente diferente. Naquele momento eu estava na cozinha da minha casa, despretensioso, enfim, foi um insight que eu tive do nada, e eu resolvi gravar falando sobre esse assunto específico. Agora, eu também tive esse insight de falar sobre esse assunto há pouco tempo, só que em outro contexto. Trabalhar, você fala pra si mesmo, eu sei que tá difícil, e isso é maravilhoso. Eu gosto desse desafio. Eu sei que parece que você tá se enganando, talvez porque você esteja um pouco, mas tá dentro de uma verdade maior. A sua vontade de que aquilo fique menos doloroso e até prazeroso. O resultado é que você começa a acessar a dopamina durante o próprio esforço, o que vai aumentar seu empenho e vigor pra fazer esse comportamento de se esforçar pra ir atrás do que você quer. Uma técnica de listar as suas distrações. Quando você for trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa, deixa um papelzinho do seu lado. Toda vez que você se distrair, anota exatamente o que aconteceu. Usa app pra bloquear as redes sociais. Cria um local mais focado, que seja mais fácil você fazer o que realmente quer pra sua vida. O resultado foi incrível. Muito mais tempo tentando achar soluções, o que demonstra um nível alto de motivação. Independente de talento, você controla 100% do quanto se esforça e trabalha duro pra atingir o objetivo. Quantos TikToks motivacionais você assiste? O que realmente importa é como você vai usar isso. Afinal, todo esse vídeo foi construído pra chegar nesse exato momento. E aí, como tá a sua água? Toda uma preparação, montagem de câmera, preparação de cenário. Por que isso? Porque eu pretendo, na verdade eu vou dizer com as palavras corretas, eu vou ser um excelente produtor de vídeos. Eu vou ser um cinematografista. Tá certo isso? Eu vou ser um cineasta. Eu serei um cineasta. Essas são as palavras de profetização que eu estou lançando nesse vídeo. E o que tem a ver falar que eu vou ser um cineasta e promessas? Porque
Eu cansei de viver somente no mundo da ideia e eu sei que gravar um vídeo que vai ficar mais ou menos uns 10 minutos nesse mesmo contexto, com esse mesmo cenário, não é bem cinema, mas já é um começo para quem diz que quer alcançar alguma coisa e fica parado esperando as coisas acontecer. Não vai acontecer nunca, nunca. Então eu preciso começar a agir e correr com o que eu tenho em mãos. E o que eu tenho em mãos é sim suficiente para fazer algo. Então vamos fazer algo, não é? Vamos lá. No ano passado eu investi numa ZVE10 e todos os equipamentos necessários para fazer um bom vídeo em 2025. Em 2026 pode ser que esse equipamento já não seja assim tão relevante para isso. Mas se a gente for contar com a colaboração de uma Colbor CL220, uma CL60, um bastão de luz da Cellux, se eu não estiver enganado, Cellux 400, um tripé da KF, esse negocinho aqui, ó, que é um difusor, ó, eu consigo trabalhar a luz aqui e ele dá esse efeitozinho de blur na luz azul, que eu acho a coisa mais linda. Se isso não for necessário para começar um projeto, eu não sei mais o que é necessário. Com tudo isso, o que eu fiz foram alguns projetos freelancers no ano passado, com alguém que confiou em mim, falou, mano, você está de volta no mercado, antes eu trabalhava com a T6i, ela está até aqui, ó. Por muito tempo eu trabalhei com essa T6i aqui, ó. E essa aqui foi guerreira, viu? Essa aqui enfrentou o campo de batalha milhões de vezes comigo e poucas vezes me deixou na mão. Essa lente que ela está aqui hoje já não é mais a lente que eu tinha, né? Eu tinha uma 50mm que eu vendi junto com a T5i, junto com a T5, não era um T5i. Se eu tivesse essa mesma câmera hoje, com o setup que eu tenho aqui agora, eu não teria uma distância muito grande da cena, talvez da qualidade. Quer ver? Vou mostrar num teste prático. Cadê o óculos? Só para mim ter certeza do que eu estou vendo ali. Primeiramente você está focado, né? Então se eu não tivesse hoje essa qualidade de vídeo, eu teria esta qualidade de vídeo usando uma T6i. Que sim, se a gente for botar no tete a tete, existem diferenças de configuração. Eu estou olhando para a tela aqui, eu consigo ver que é bem diferente do que eu vejo aqui. Mas eu conseguiria estar criando conteúdo, eu conseguiria continuar usando essa câmera, que inclusive foi a câmera que eu usei por muito tempo no meu canal de comédia. Aqueles canais quando a gente começa, que a gente está fazendo os conteúdos. Então eu não tinha a desculpa de fazer só pela falta da câmera, mas ainda assim eu precisava ter feito o que eu fiz, que foi o investimento nas iluminações. Vou até usar ela agora para gravar aqui o que eu tenho. De vez em quando ela dá uns B.O. Aqui eu estou usando um difusor de 90 centímetros, então é bem grande, consegue pegar bastante no meu rosto. Aqui atrás eu tenho uma CL60 na base do improviso ali, né? Tá com um papel ali para poder melhorar um pouco a difusão. Aqui tá o bastão de LED e no meu peito eu estou usando uma lapela Lark M2. Olha, eu acho que não gravou o finalzinho. Ela já tá morrendo, inclusive, essa câmera. Então é isso, por muito tempo eu utilizei essa câmera. Com todo esse investimento, se eu não tivesse a câmera, talvez eu conseguisse usar ainda a T6i, mas filmar em 1080 Full HD em pleno 2026 não é mais tão assim aceitável aos olhos de quem consome conteúdo. As pessoas já estão acostumadas com 4K. E aí, em posse da ZVE10, o que eu fiz foi, trabalhei em alguns freelancers, ganhei uma grana ali com isso, não foi pouco dinheiro, mas também não foi muito dinheiro. E produzi alguns conteúdos no final do ano passado, que foi basicamente eu peguei um dia e gravei tudo. Sim, os 3 conteúdos que tem lá eu gravei tudo, de freestyle mesmo, e assim foi. E depois disso eu parei de novo. Agora eu tô aqui nesse vídeo justamente para isso, sabe? Primeiro ficou a promessa de que sim, eu vou ser um cineasta, eu vou fazer um bom filme. Só que para isso eu tenho que ser melhor em algumas coisas. Primeiro, ser mais organizado com o meu tempo, para ter mais liberdade de criar. Então, por exemplo, esse vídeo de agora, ele poderia ser 6 vezes melhor, caso eu tivesse um roteiro com bom storytelling, com cenas planejadas, para fazer algo que cativasse de fato quem está do outro lado assistindo, e não a pessoa ficar tipo assim, legal, mas é só seu mundo. E tipo assim, eu poderia falar sobre o meu mundo de uma forma onde você se interessasse pelo que eu tenho a dizer. Mas, acima de tudo, a maior promessa é continuar fazendo o que começou, terminar o que começou. Então,
Eu lancei um vídeo de vlog, que tá bem aqui no card, se você quiser lá assistir, mas ele é tipo bem solto, simplesmente para poder pegar a câmera e fazer alguma coisa. Criar qualquer conteúdo já era o mais importante para mim nesse momento. Aí no dia seguinte, que é hoje, o que eu fiz foi, vou montar todos os equipamentos e vou fazer uma criação decente. Isso depois de uma conversa que eu tive com a minha esposa ontem e a gente chegou a algumas ideias. Eu acho que minha rotina estava chata, porque quando eu tinha que gravar pro Registrando a Vida, que você falou do Registrando a Vida, quando eu tinha que gravar, tipo, nós tínhamos a meta de lançar pelo menos um vídeo por dia, tá ligado? Então, E aí, querendo ou não, nós caçava coisa pra fazer, tá ligado? E eu acho que é o que tá faltando na sua vida. Criar coisas, né? Criar coisa. Por mais que seu trabalho seja isso hoje, mas é um trabalho. É uma obrigação que você tem. Não é um hobby, né? Que é uma parada que eu gosto de gravar vídeo. Exatamente. Você gosta de ter uma rotina cheia, mas que te cative por um próximo dia. Uhum. E você tá tendo dias monótonos, né? Tá totalmente o contrário na parada. É bem difícil, assim, eu oro muito pela minha situação também. De caraca, já acabou janeiro, mano. Acabou janeiro, tá ligado? Mas você fez coisas. Fiz, mas não o que eu queria. Não estou onde eu queria estar e não fiz o que eu queria ter feito em janeiro. E aí, tipo, você vai postergando e você fica com medo de chegar no meio do ano e falar, caraca, estamos no meio do ano. E para isso, organizado, tendo força de vontade de falar, eu vou fazer isso hoje, porque eu preciso fazer isso hoje, porque eu tenho uma motivação por trás dessa ação, um motivo por trás da ação, então eu acredito que dessa forma eu posso chegar no objetivo que foi, eu vou ser o maior cineasta que eu conheço. Pelo menos isso eu sei que dá para bater aí em uns 2, 3 anos, quem sabe, se eu não conhecer outras pessoas, né? Conhecer pessoalmente, pelo menos. E é isso, eu acho que fica até meio vazio quando eu venho para cá e eu não tenho um assunto, então fica só um vídeo bonito com uma pessoa estranha, eu, falando coisas que aparentemente são vazias, mas por falta de preparo, eu não posso deixar de simplesmente vir aqui gravar o que eu tenho que gravar. Porque isso foi uma promessa que eu fiz para mim. Então, cumprir essas promessas é mais importante do que fazer novas. Fazer o que já estava sendo prometido desde o ano passado, e não as promessas de 2026. Começar, terminar. Ser coerente comigo mesmo, acima de tudo. E eu peço desculpa se esse vídeo não tiver sido tão bom quanto você esperava, mas para mim e para você também deveria ser, o importante é começar. Fazer as coisas na hora que tem que ser feitas. Disciplina é, mesmo sem força de vontade, ir e fazer o que precisa ser feito. Então, muito obrigado por assistir isso, ou não também, se não tiver ninguém assistido, para mim, eu vou estar lá assistindo em algum momento da minha vida. Eu, esse Yuri de 28 anos, estive aqui fazendo algo que o Yuri de 28 anos e mais alguns dias, ou 20 e poucos anos, ou 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, tá ligado? O bagulho é, meu irmão, disciplina. Botar pra moer mesmo o bagulho e fazer o que tem que ser feito. Bora? Os seus 10 fãs? Cara, 20 pessoas viram o vídeo, né? Eu tenho 3 fãs. Conectar com o Yuri que tá falando lá do vídeo, que eu realmente tava aqui e aí eu tomei uma cerveja. Depois de 1 ano sem beber nada. Quanto tempo? 1 ano sem beber nada. E eu tô bêbado já, assim, mano, eu quero ir embora, eu quero pagar uma conta. Gente, esse torresmo é o melhor torresmo de São Sebastião. A gente só não comeu tudo porque não deu mesmo, porque era grande, era muito grande, mas é gostoso. Estamos aqui. Se Deus quiser, investindo bem. Boteco no geral. Investindo bem pra muito bem. Amém. Vem agora, baby, me namora, bora, bora. Eu fui feito rir. Um samba boêmio de trabalhador. Achei que ele ia falar amanheceu o dia. Anjos da rei do dia, cobrindo o céu e não deixando ninguém ver azul. Eu ainda permaneço, meu bem. Som de um tamborim. Amanhã gravo minha primeira track. Ontem eu sonhei que vivia de rap. Seu dia, anjos da rebeldia.